Olá, eu sou o G, esse canal ainda não tem nome, e essa é a minha tentativa de criar um espaço para falar de livros na internet. Tudo bem com vocês? Bom, isso aqui vai ser a minha tag dos 50%, que eu sei está saindo atrasada, mas sim, esse é meu primeiro vídeo. O que a gente vai fazer, não é mesmo? E acho que vocês já sabem como funciona, né? Tag dos 50%, a gente vai falar aí das minhas leituras do primeiro semestre, o que eu achei delas, o que foi bom, o que foi ruim. E assim, essa tag já foi respondida por 30 mil pessoas desde os primórdios do YouTube. Então, meio que. Eu não sei se existe uma versão oficial dela. As pessoas vão mudando as perguntas, encaixando ela no que mais convém para os seus costumes literários, digamos assim. E eu tô me baseando quase que 100% na versão dela respondida pela Stephanie, do Devaneio de Papel. Eu vou deixar o vídeo dela aqui embaixo. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as minhas leituras do primeiro semestre, que não foram poucas. E eu tenho aí umas opiniões para dar, tá bom? Eu vou ser justo aqui e eu vou parar. Eu vou fazer o meu corte nos livros que eu terminei até no dia 31 de junho. Porque eu fiz algumas leituras em julho que poderiam ser respostas aqui de algumas perguntas, mas eu vou ser justo, a gente vai falar só do primeiro semestre, ok? Então vamos lá. A primeira pergunta é: melhor livro do primeiro semestre? E eu já vou roubar, eu vou mudar essa pergunta. Porque a pergunta número 2 é a melhor continuação, e eu não queria responder o mesmo livro. Então eu vou mudar a primeira pergunta e ela vai ser: o melhor livro standalone que você leu no primeiro semestre? E a minha resposta é Monstros Invisíveis, ou Invisible Monsters, do Chuck Palahniuk. Esse livro foi uma grande surpresa na minha vida, e sim, eu sei que ele tá fora do radar de todo mundo. Esse livro é antigo, eu consegui essa edição num sebo, ele não tá mais publicado no Brasil, e eu nem li nessa edição, tá? Eu ouvi o audiobook. Mas vamos lá. O que fala esse livro? Primeiro, como eu descobri esse livro? Eu sou muito fã de uma banda chamada Panic! At the Disco. E no primeiro álbum deles, que é um dos meus álbuns musicais preferidos da vida, tem uma música chamada Time to Dance. E eu sempre fui muito obcecado pela letra dessa música, porque ela descreve uma situação muito específica. Essa música começa descrevendo uma situação de um casamento, onde nos bastidores desse casamento tem uma mulher jogada no chão, toda ensanguentada e morrendo de um tiro de bala. É meio dark, eu sei. E aí, há um tempo atrás eu descobri que, na verdade, essa música foi baseada nesse livro aqui. E aí eu resolvi ler esse livro. E, meu Deus! Então aqui, o primeiro capítulo desse livro é basicamente o que a gente ouve na música. Então você acompanha uma situação onde você tem uma mulher atirada no chão, na recepção de um casamento, sangrando à beira da morte, enquanto a noiva está no alto de uma escada, olhando para aquela situação, cheia de sangue no vestido, e não sabendo o que fazer. E aí você vai voltar no tempo para entender como aquela situação se desdobrou. O negócio meio Malibu Renasce Taylor Jenkins Reid, que no começo você sabe que rolou um incêndio, e aí você volta no tempo para descobrir por que aquele incêndio aconteceu. É mais ou menos isso, mas lá a gente só volta 24 horas. Aqui a gente volta vários anos. E esse livro ele vai falar de muita coisa, tá? Ele é um livro sobre padrões de beleza, ele é um livro sobre mídia, ele é um livro sobre como a sociedade trata as pessoas, principalmente mulheres. Ele é um livro sobre transexualidade, ele é um livro sobre relações de família complicadas, e eu achei esse livro incrível. Infelizmente, a gente não tem publicação ativa dele no Brasil. Você só consegue achar em sebo por um preço bem salgado, tá? Eu só não paguei um absurdo nesse livro, porque eu levei uns livros que eu tinha em casa pra trocar no sebo, e aí eu acabei trocando, mas eu troquei tipo uns 5, 6 livros por esse aqui. Mas se você lê inglês, ele é fácil de encontrar e tem audiobook aí pelos serviços de assinatura, tá bom? Próxima pergunta. Melhor continuação que você leu em 2025? E se eu for ser muito sincero, esse é o melhor livro que eu li esse ano. Ai, esse tijolinho aqui. Wind and Truth, quinto livro de The Stormlight Archive. A série aí que é uma das espinhas dorsais da Cosmere, do Brandon Sanderson, que é o meu autor preferido. Não tem como eu falar muito sobre esse livro, porque ele é o quinto livro de uma série gigante que tá dentro de um universo que tem outros mais de 20 livros. Mas foi engraçado ler esse livro, porque
Eu gostei muito. Ele é um final bem chocante para esse primeiro arco dessa série. Mas assim, ele é o melhor livro de The Stormlight Archive? Nem de longe, né? Pra mim, na verdade, ele é o pior dos 5, tá? Mas eu ainda gostei muito. Eu ainda dei 5 estrelas, também pela coisa do Jornada Antes do Destino. Se você leu, sabe. É, mas ele é um livro que dividiu muitas opiniões, assim, porque ele é um livro estranho, ele é um livro que tem um pacing esquisito, ele é um livro que todo mundo achou que ia ter conclusões e fechamentos aqui, e a gente não tem isso. O final dele deixa tudo meio suspenso, você termina esse livro meio que em desespero, sem saber o que vai acontecer com os personagens. A gente tem aí uns 8, 9 anos até a publicação do próximo livro, até o começo do segundo arco, né, com o livro 6. Mas ainda assim foi uma leitura que eu amei, foi 5 estrelas, foi favoritado. Eu amo demais essa série, eu amo demais a Cosmere, e o Sanderson ainda vai aparecer aqui nessa lista, tá? Próxima pergunta. Pior livro lido esse ano? Bom, essa é fácil pra mim, tá? Esse não foi um livro que eu escolhi ler. Ele foi um dos livros do Clube do Livro em que eu participo. E ele se chama Como os Tigres na Neve. Eu tenho uma questão que eu tenho muita dificuldade em apreciar livros cuja narrativa é extremamente cotidiana. Eu preciso de alguma coisa acontecendo. Não precisa ser necessariamente ação, mas quando o livro é só pessoas normais, passando por situações normais e sofrendo coisas de pessoas relativamente normais, tende a me entediar muito. Esse livro é de uma autora coreana, vai falar ali de um grupo de personagens que vai passar ali pelos seus problemas. Você tem ali uma profissional do sexo com várias questões, você tem um garoto que acaba indo morar na rua, que também tem várias outras questões. Chato, chato, assim. Se você gosta de um negócio meio Sally Rooney e você se interessa por cultura coreana, talvez esse livro funcione muito bem pra você. Sally Rooney escreveu um dos piores livros que eu li na minha vida, tá? Que foi Pessoas Normais. Então esse tipo de livro, infelizmente, não funciona pra mim. Eu dei 1 estrela, foi o pior livro do ano. Próxima pergunta. Lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas precisa ler. Isso é fácil. The Devils, de Abercrombie. Eu tenho ensaiado para ler o Abercrombie faz muito tempo, né? Mas sempre me deu um pouquinho de preguiça, mas eu vou resolver com aquela série gigantesca dele, né? Que são várias trilogias. O nome da série é The First Law, Primeira Lei, que teve a primeira trilogia publicada no Brasil, hoje a gente não tem mais, e hoje deve ter uns. Acho que são 10 livros que a gente tem hoje dentro daquele universo. Aqui é o começo de uma história nova, não se passa naquele universo, é uma fantasia, aparentemente tem a ver com demônios, com Igreja Católica. Eu tô bem interessado. Uma pessoa que eu confio muito no gosto, que é a Tamires do Resenha nos Sonhos, colocou esse livro como o melhor livro do ano. Então eu estou bem curioso, tá? Então esse é o principal lançamento do primeiro semestre que eu não li ainda. Teria um outro, que seria o Barrier Bones in the Midnight Soil, da Victor Schwab, mas eu já li ele em julho, tá? Então não entra aqui. Mas se eu tivesse gravado esse vídeo de fato no final de junho, seriam esses 2 livros. Livro mais aguardado do próximo semestre, com certeza, Catábasis, da R.F. Kuang. Ano passado, o melhor livro que eu li foi Babel, e eu tô doido pra ler Catábasis. Eu ainda não tô em dia com a Kuang, me faltam ler os livros 2 e 3 da Guerra da Papoula, eu sei, eu já deveria ter lido faz tempo, eu vou resolver isso. Agosto vai ser o mês onde eu vou ler o livro 2, isso é uma promessa. Mas Babel é incrível, um dos melhores livros que eu li na vida. Eu já li Impostora, gostei bastante. E agora eu tô bem ansioso para ler Catábasis. Próxima pergunta, maior decepção do primeiro semestre. Eu tinha colocado um outro livro aqui, tá? Mas aí eu percebi que eu li ele no começo de julho, então ele não valeria. Que é o Atmosfera da Taylor Jenkins Reid, mas a gente conversa sobre isso em outro momento, tá? A maior decepção do primeiro semestre, de fato, foi Defiant, do Sanderson. Esse é o último livro da série de Skyward, que é uma série infanto-juvenil. Na verdade, não é infanto-juvenil, é Young Adult, tá? Deixa eu ser justo aqui. São 4 livros mais 3 novelas. Eu li esse ano as 3 novelas mais esse último livro. E eu acho que o que rolou também foi que as novelas me cansaram muito. Eu achei as novelas bem, bem chatas.
E aí você vai pro último livro, que dá uma melhorada, se comparado às 3 novelas que se passam antes disso aqui. Mas ainda assim, é uma história que você fecha o livro e ela tem nada, sabe? Não me vejo relendo esses livros, tô até me perguntando se eu quero ficar com esses livros na estante. Skyward realmente não foi uma série que me pegou, tá? Infelizmente. Próxima pergunta, livro que mais te surpreendeu? E aí eu tenho duas respostas, tá? Vou colocar 2 livros aqui. O primeiro deles foi a minha leitura desse ano do Junji Ito, que é O Declínio de um Homem. Eu tinha lido, ano passado, o Uzumaki. E o Uzumaki é sensacional. Acho que é, acho que é o melhor quadrinho que eu li na vida, tá? O Declínio de um Homem não fica muito atrás, tá? Mas o Uzumaki tem um tom mais sobrenatural, que me agrada mais. Declínio de um Homem é basicamente a história de uma pessoa, desse cara, onde coisas muito ruins acontecem com ele e ele vai se afundando num quadro de saúde mental bem complicada. E foi muito chocante para mim ver esse tom de história sendo contada pelo Junji Ito, que eu tô mais acostumado a ver contando histórias de terror um pouco mais macabras, mais voltadas pro sobrenatural mesmo. Gostei bastante, dei 4,5 estrelas, me surpreendeu. Então essa é uma das minhas respostas. E o segundo, que assim, me surpreendeu, mas eu já tinha grandes expectativas para esse livro, tá? Que foi o Krampus, do Gerard Brown. Esse livro é uma viagem, tá? Ele é totalmente baseado em literatura nórdica, e esse é um dos motivos pelos quais eu tinha um pezinho atrás, porque não é um assunto que me agrada, não é um assunto que me interessa, mas aqui você tem essa criatura, que é o Krampus, que ele se define como o senhor do Yule. Yule é uma festividade que tem, né, nessa cultura nórdica, e o que acontece aqui é que um dos irmãos do Loki, é irmão? Eu acho que é. Posso estar falando besteira, tá? Mas, se eu não me engano, um dos irmãos do Loki vai prender esse Krampus numa caverna por muitos e muitos anos, vai tomar esse festival para si, vai poluir, digamos assim, esse festival com várias crenças e vários costumes cristãos e vai transformar esse festival no que a gente conhece como Natal. E este irmão do Loki vai tomar o papel desse senhor bondoso que voa num trenó e que leva presentes para as crianças. Sim, o vilão desse livro é o Papai Noel. E, cara, isso é muito legal. Esse livro é muito, muito legal. Ele é bem mais 16, tá? Ele tem umas cenas bem violentas, ele tem cena de tortura. Eu achei muito legal. Isso aqui é muito, muito divertido de ler. 4,5 estrelas. Livrão, tá? Livrão. Próxima pergunta, livro mais diferente que você leu esse semestre. Eu não vou me estender muito porque eu já falei dele nesse vídeo, tá? Foi o Invisible Monsters, ou Monstros Invisíveis, do Chuck Palahniuk. Estranhíssimo esse livro, mas muito legal. Próxima pergunta, personagem preferido mais recente. Eu li esse semestre um conto, na verdade, do Frederick Backman chamado The Answer is No. Esse conto, ele ainda deve estar, na época estava, mas eu acho que ele ainda está de graça na Amazon, o e-book. E ele tem um protagonista que virou meu personagem preferido dos novos que eu conheci esse semestre, né? Que é o Luca. O Luca, ele é um personagem que ele só quer viver em paz. Ele só quer ser deixado quieto. Ele só quer comer as comidinhas lá que ele pede por delivery todo dia, fazer o trabalho de home office dele que ele faz sem incomodar absolutamente ninguém. Mas uns vizinhos vão começar a incomodá-lo porque alguém deixou uma panela jogada na frente do condomínio. E essas vizinhas, elas não vão sossegar até elas resolverem o mistério de quem deixou a panela jogada na frente do condomínio. E o Luca vai enlouquecer tentando lidar com essas mulheres malucas. Esse livro é muito engraçado. E o Luca é, assim, meu amorzinho. Incrível. Leiam. E é um conto, é super rapidinho de ler. Vale muito a pena. Livro que te fez chorar. Dei uma lacrimejada esse semestre, viu? Uma única, com um único livro, e foi uma releitura. Eu não tô com a minha edição em português aqui, tá? Porque ela tá emprestada. Então eu vou mostrar a minha edição em inglês. Mistborn, Império Final. Sim, estou relendo essa série, tá? Tá rolando uma leitura coletiva lá no canal da Tamires, Desenhando Sonhos,
com o apoio da editora Trama, que acabou de relançar essa história aqui no Brasil. Tem uma cena aqui, e eu não vou dar spoiler, tá? Porque é bem no final do livro, é bem depois que um evento muito importante acontece. Mas tem uma cena que uma das protagonistas vai ler uma carta. Chorei, viu? Eu não me lembrava dessa carta. Eu li em 2020 esse livro a primeira vez e eu não me lembrava. Quando eu reli essa carta, cara, dei uma chorada, viu? Se você leu, você sabe exatamente do que eu tô falando, tá? Mas foi isso. Livro que te deixou feliz. E aí essa talvez seja uma resposta estranha, tá? Amanhecer na colheita. Ai, gente, que gostoso voltar pro universo de Jogos Vorazes, né? Eu acho que foi fanservice fazer esse livro aqui. Acho. Eu acho que precisava? Não acho que precisava. Dito isso, 4,5 estrelas, tá? Adorei. Eu acho que muito desse livro é uma repetição de Em Chamas. A estrutura desse livro, como ele é contado, é muito parecido com Em Chamas. Mas eu gostei muito, gente, eu tava com saudade. Eu não percebi o quanto eu estava com saudade de Jogos Vorazes até eu ler isso aqui, tá? Me deixou felizinho, de verdade. Apesar de não ser um livro exatamente feliz. A gente sabe como isso aqui termina, né? Se você assistiu qualquer filme de Jogos Vorazes, você sabe como esse livro termina. Melhor adaptação que você assistiu. E, gente, eu não sou uma pessoa de assistir coisas, tá? Eu sou muito ruim. Eu sou a pessoa que eu só assisto, eu só paro pra assistir alguma coisa se alguém me sentar no sofá do lado e fala, vamos assistir isso aqui. Então, assim, pra vocês terem ideia, eu li os 15 livros de Roda do Tempo e eu não vi a terceira temporada até hoje. Mas eu vi 2 únicas adaptações de livro esse primeiro semestre, tá? Uma eu gostei, uma eu não gostei. E aqui eu vou receber hate, tá? Eu vou falar primeiro da que eu não gostei. Eu não gostei de Nosferatu, tá? Eu tive um grande problema com o modo como essa história foi contada, o modo como esse filme foi filmado, os jogos de câmera me incomodaram, o tom do filme não foi pra mim. Mas uma adaptação que eu gostei foi o Mickey 7. Tá? Opa! Volta! Essa é uma história de, enfim, espaço, aeronaves, missões em outros planetas. E aqui a gente vai ter esse personagem que ele faz parte de um programa onde eles têm uma tecnologia que ele é mandado para missões e talvez que ele morre numa missão, ele é revivido, tá? É um livro curtinho, dá pra ler super rápido. Tem o filme, é com o Robert Pattinson. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu acho que eu gostei mais do filme do que do livro, tá? Mas os dois valem bastante a pena. Achei divertido. Não vai mudar a vida de vocês, tá? Não é um puta de um livro, não é um puta de um filme. Mas é divertido. O livro mais bonito que eu comprei, eu ganhei esse semestre. E eu vou repetir um aqui, é um livro que eu não li ainda, que é o The Devils. A capa dele é super bonita? Não. Eu acho uma capa bem comumzinha. Mas deixa eu mostrar pra vocês esse livro por dentro. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Aí. Olha isso. Olha isso aqui. Eu achei esse livro lindíssimo. E eu acho, inclusive, que ele merecia uma capa melhor, tá? Existem outras edições dele por aí, com capas parecidas ou não parecidas. Nenhuma delas eu achei grande coisa, tá? Tem uma versão que é essa mesma ilustração, mas ele tem tons de azul, verde água, que eu achei um pouco melhor. Mas ainda assim, uma ilustração muito simples. Mas ele por dentro, lindíssimo. Acho que esse é o livro mais bonito que eu comprei esse semestre. E para terminar, livro que eu ainda preciso ler no segundo semestre. Gente, essa lista é infinita, tá? Infinita, infinita. Só tá metade disso aqui atrás, eu não li ainda, tá? Mas eu separei alguns livros que não podem passar desse ano. Eu preciso ler antes do ano acabar. Como eu comentei com vocês, está tendo leitura coletiva de Mistborn lá no canal da Tamires do Resenhando Sonhos. Então, sim, os livros 2 e 3, eles eu estou com as edições em português aqui, precisam ser lidos, tá? Eu vou ler esse livro aqui agora em agosto, o Poço da Ascensão, que é o segundo, e eu acho que em setembro a gente já vai ler O Herói das Eras, tá? Outro livro que não pode passar desse ano. A série Blackwater. Esses livrinhos super bonitinhos, eu tenho os 3 primeiros.
Tô aceitando os outros de presente, tá? Eu tô achando eles meio caros, na verdade. Eu fico meio assim de pagar quase R$ 60 num livrinho desse. Mas tô bem curioso, as pessoas estão dizendo que essa história é incrível. Então preciso ler. Quem sabe eu até grave um vlog lendo 6 de uma vez? Não vou fazer grandes promessas, tá? Mas parece factível, eles são muito pequenininhos. Outro livro que eu tô atrasadíssimo pra ler, porque todo mundo já leu e eu não. In the Lives of Puppets. Consegui esse livro. Deixa eu contar uma história pra vocês, rapidinho. Eu comprei esse livro na Amazon, que ele apareceu muito barato pra mim um dia. Ele apareceu por R$ 80, capa dura, em inglês. Comprei, tá? O livro demorou, e quando eu fui ver, ele tinha sido entregue em Taboão da Serra. Eu não moro em Taboão da Serra, tá? Aí liguei pra Amazon, briguei, me reembolsaram. Só que nisso o livro já tinha subido de preço, eu não comprei de novo, tá? Numa outra compra que eu fiz, de um outro livro, deu que o livro tinha sido entregue de novo em Taboão da Serra. E aí eu liguei, mas eu xinguei, eu briguei, não sei o quê. Juro, foi eu terminar de discutir com a atendente da Amazon, bater aqui em casa e entregar o livro dessa segunda compra. E deu como entrega em Taboão da Serra. E eu fiquei muito tipo, o que tá rolando, né? Tipo, passou um mês e meio. Um mês e meio. Esse livro apareceu aqui em casa. E eu já tinha recebido reembolso, tá? Então, assim, saiu de graça. Mas é isso, tô com ele aqui, preciso ler. Do TJ Klune, eu só li A Casa do Marcerulho, tá? Eu tô bem atrasado com o autor. Eu quero ler a continuação, que é o Somewhere Beyond the Sea. Eu não vou lembrar como ficou o nome em português. Mas quero ler o In the Lives of Puppets antes. Aquela série de lobisomem dele não me interessa muito, tá? Não sei se vai vir aí. Quem sabe? E outros 2 livros que eu preciso ler esse ano é o Como Arruinar um Casamento, da Alison Spash. Esse livro tem uma... A capa que vocês vão ver por aí, ela é diferente, tá? Esse livro saiu pela Harper, numa capa... Que é uma outra capa, né? Que é igual à capa em inglês. Mas essa aqui é a edição da Tag Livros. Então, se você assina a Tag, ou se você foi em alguma feira de livros onde a Tag estava vendendo livros, que foi o meu caso, você consegue essa edição, que eu acho a capa um pouco mais bonita. E outro livro que não pode passar, e inclusive eu estou atrasado com esse autor, mas eu vou começar por esse aqui, que é o lançamento novo, é o Reencontros do Vinícius Grossos. Tá? Esse livro saiu faz o quê? Umas 2, 3 semanas, eu fui lá, vi o Vini, autografei, Vini é um querido, e eu preciso ler, tá? O Feitos de Sol dele foi um dos livros que mais me fez chorar na vida, mas eu tô bem atrasado com as publicações dele. Eu ainda não li o Canção de Amor e Ódio, eu não li o Cruzeiro do Amor. Desculpa, Vini, mas vou ler, tá? Vou ler. Pelo menos esse aqui eu vou ler esse ano e logo depois eu pego, assim que der, o Cruzeiro do Amor. E é isso, gente. Essa foi a minha review aí das minhas leituras do primeiro semestre. E pela primeira vez no primeiro vídeo desse canal, eu vou pedir para vocês se inscreverem e vou pedir para vocês comentarem embaixo. E me comentem 2 coisas, tá? Me conta qual foi o melhor livro que vocês leram esse ano. Quem sabe, se forem poucos comentários, o que eu acho que vai ser. Eu faço uma TBRzinha e leio os melhores os livros do ano de vocês. Mas comenta também sobre a qualidade do vídeo, porque é a minha primeira vez gravando, com uma câmera. Então me comenta aí, a enquadração tá horrível, o som tá tenebroso, sua cara é feia, odeio sua dicção. Comenta tudo, tá? Tô aceitando os feedbacks todos. Obrigado por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo.